Não, veja só. Os seguintes, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar de dois autores aí, franceses, o Antoine-Auguste Cournot e o Joseph Bertrand. Ambos viveram a transição do século XIX para o século XX. O Cournot viveu de 1801 a 1877, no século XIX. O Joseph Bertrand viveu ali de 1822 a 1900, até o fim ali do século XIX e início do século XX. E eles vão estudar os efeitos da concorrência limitada, principalmente os efeitos da concorrência. O que eles vão perceber? Uma economia, segundo eles, uma empresa, por exemplo, que tem um monopólio de um determinado produto, de uma determinada mercadoria, ou seja, ela não tem concorrentes, o que ela faz? Ela nunca vai produzir mercadorias demais, a ponto de sobrar, porque se sobrar ela vai tomar prejuízo, e nem vai fazer do mesmo tanto que as pessoas consomem, porque se for o mesmo tanto ela vai conseguir satisfazer toda a demanda. Então, se ela tem um monopólio, o que ela vai buscar fazer? Ter o maior lucro possível. E como que ela pode alcançar o maior lucro possível, uma empresa monopolista? Aumentando o preço. Na verdade, diminuindo a produção. Porque ela gerando escassez, ela não produzindo demais, ela vai fazer com que as pessoas procurem e não achem. E quando acha num preço mais alto. Então ela diminui a produção justamente para isso, para gerar escassez. E numa economia de livre mercado, a escassez faz com que os preços aumentem. Então, para uma empresa que tem monopólio, para ela não é interessante produzir além ou produzir a ponto de abastecer todo mundo. É sempre interessante produzir a ponto de ficar faltando, para que nem todo mundo tenha acesso. E quando nem todo mundo tem acesso, isso faz com que haja uma luta, uma briga, uma disputa por quem pretende adquirir aquele produto. Outra situação é completamente oposta. O monopólio, a empresa ela pode conseguir jogar os lucros lá em cima. Quando há uma livre concorrência perfeita, o que acontece? Quando há uma livre concorrência, as empresas começam a disputar qualidade e preço. Na disputa por qualidade e preço, elas vão diminuindo a margem de lucro. Porque ela precisa competir, precisa vencer a outra. Aí uma abaixa o preço, a outra vai abaixo também. Aí a outra vai abaixo, e abaixa, abaixando, até que vão chegar numa situação onde não vai ter mais lucro. Então, na concorrência perfeita, na livre concorrência perfeita, você chega a um patamar mínimo ali, porque você nunca sabe quanto que a outra empresa vai diminuir. Então, você tenta sempre jogar abaixo. Vai chegar um momento que seu lucro vai ser ínfimo, ou vai ser praticamente zero. Aí eles foram estudar outras situações, como no caso de duopólios, né? Quanto deve produzir as empresas, dado uma concorrência, principalmente numa situação de duopólios, como tem duas empresas disputando o mercado. Aí ele vai chegar à seguinte conclusão: se existem apenas duas empresas concorrentes, que significa um duopólio, que produzem bens idênticos, por exemplo, água. Duas empresas produzem água. A água é praticamente idêntica, não tem como, né, você produzir uma água melhor do que a outra, porque as águas são iguais. A não ser que você tenha uma fonte ali, uma água com um sabor diferente, uma água salobra, uma água com algum outro sabor ali, que estrague ela. Mas vamos imaginar duas empresas de água e as águas são completamente idênticas, porque até tiradas de fonte parecidas, similares. Pode mudar só o pH da água. Sim, mas cada empresa sabe como a produção da outra empresa vai afetar os seus lucros. Aí sabe o seguinte: tem uma demanda por água, uma procura. A empresa não pode produzir demais. Porque se ela produzir demais, vai produzir mais do que tem procura. E aí vai sobrar água. A água não vence, mas de qualquer forma, se ela produzindo demais, ela vai ficar com algo produzido parado, que gera prejuízo. Tem água, não fica bem.
tem data de validade, né? Ali pode ter algum problema por questão de acomodação, né? O plástico, ele vai, o plástico de alguma maneira ele acaba passando para a água. A gente consome semanalmente cerca de um cartão de crédito, você sabia do plástico, né? E acaba passando os produtos, né, para aquilo que a gente consome, para aquilo que a gente se alimenta. É por isso que dá câncer. Se não dá câncer não é o plástico não, mas ela causa impotência sexual. Pior, né? Porque o plástico produz impotência se consumir o plástico. Por isso que está tendo uma epidemia no mundo de impotência sexual. E aí a galera está tomando os remedinhos Estadalo, Viagra. Então cada empresa reage escolhendo a sua melhor produção segundo o nível de produção que ela escolhe. Então se só tem duas empresas, vai pensar o seguinte: qual que é o tanto aqui que precisa produzir para ter? Vamos supor que seja 30. Tem 30 pessoas querendo procurar. E com 30 dá para ter um lucro ali razoável. Então se tem duas empresas, eu vou pensar, eu vou produzir 15, porque imaginando que ela vai produzir 15. Mas se eu imaginar que ela vai produzir 30, eu não vou produzir nada. Porque ela vai produzir para todo o mercado. E se eu produzir mais, aí nós vamos produzir mais do que o mercado vai absorver. E aí vai sobrar água. E água parada dá bem. Na verdade, a água parada dá prejuízo para a empresa da água. Então o mercado chega lá em equilíbrio de Cournot no ponto em que as duas curvas se cruzarem. Então tem que saber quanto que a sociedade ou o mercado ali demanda de água. Quanto que a outra empresa produz, ou que eu imagino que ela vai produzir. Aí eu vou produzir a partir que ela vai produzir, para que assim eu tenha uma margem de lucro. Então é assim que as empresas pensam, segundo o Cournot e o Bertrand. Isso é quanto a empresa deve produzir dada a concorrência. Ela deve sempre imaginar quanto que é a demanda, uma demanda que vai dar lucro, porque eu também não posso abastecer completamente o mercado. Se eu abastecer completamente, eu vou gerar uma situação aí de não necessidade. Então eu não posso aumentar os preços, não poder aumentar o preço, não posso aumentar meus lucros. Então o modelo de Cournot usa duas curvas de reação para poder ilustrar as decisões de produção das duas empresas, quando cada uma sabe da existência da outra, mas não sabe quanto que a outra pretende produzir. Mas sabe que no mercado, se produzir 30 águas, dá para ter um lucro razoável. Mas se eu imaginar que a empresa vai produzir as 30, vai compensar o produzir, porque se eu produzir, eu vou diminuir a margem de lucro e vou ter prejuízo. Eu vou até ter água sobrando, que vai ter mais prejuízo ainda. Então se a empresa acha que a empresa B vai produzir 30, A produzirá zero, para evitar perdas, para não ter prejuízo. Se acha que B vai produzir nada, aí ela também não pode produzir 30, que é do mercado, ela vai produzir 15. Porque se ela vai produzir nada, eu vou aumentar produzindo 15, eu vou gerar escassez. Ou seja, eu não vou atender todo o mercado, vai ter muita gente procurando água e vai ter pouca água. Eu posso jogar o preço lá em cima. Foi o que aconteceu, por exemplo, no início do ano, lá no litoral de Paulista. Vocês viram lá o que aconteceu lá? Teve as chuvas, as enchentes lá, e a galera estava vendendo galão de água você compra 10, 15 reais, a 100, 200, 300 reais de galão de água. Por quê? Havia escassez, havia uma espécie de monopólio, até o duopólio. É só para se aproveitar da situação, da circunstância. Não tinha água encanada nas casas. Essa é a água da chuva. A chuva vai virar lama, né? Então, se você achar que você vai ficar sozinho, não compensa com muita água. Se muita empresa começar a chegar lá vendendo água, vai ser cair. Você tem que saber se o negócio é verdade. É verdade você beber água da chuva, você morre? Depende da água. Morrer não é não, né? Mas Fala que a água da chuva é ácida. depende. Em algumas regiões a água é extremamente ácida, em Corrói. Região de Cubatão, ali no estado de São Paulo. Mas a água faz mal para a saúde, vai matar não. O pH dela lá. O pH dela é extremamente tóxico. Então eu posso tomar. Vai? Dá bom não vai dar não. Morrer não vai também não. Não faz bem para a saúde. Mas também não mata. No longo prazo isso pode ter consequências.
Você ficar só tomando esse tipo de água. Então, para o Antoine Augustin Cournot e o José Bertrand, é assim que você chega ao equilíbrio ou uma situação de produção ideal para mercados com poucos concorrentes. Você tem que imaginar quanto que a galera ou quantas pessoas querem comprar, nunca atender totalmente a demanda, nunca produzir a mais, sempre produzir a menos. Produzindo a menos, você vai gerar escassez. Gerando escassez, você pode aumentar o preço. Aumentando o preço, você aumenta o lucro. Nunca pode atender totalmente. Isso a lei de comida também faz, né? Eu não posso produzir alimento a ponto de fazer com que atenda totalmente a demanda mundial, porque aí o preço dos alimentos vai cair. E o que aconteceu na história da crise de 29, por exemplo? O Brasil produziu muito café. O que ele fez? Ele vendeu o café por preço de nada? Doou café? Não. Só ele queimaram o café. Para quê? Para diminuir o café. Diminuindo a quantidade de café no mercado, o preço aumentou. A mesma coisa foi feita nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha muito alimento lá e, como a crise estava grande, não tinha quem comprar, ou tinha mais alimento do que tinha gente para comprar. Isso fazia com que os preços e o lucro fossem caindo lá embaixo. Aí eles também destruíram os alimentos na crise de 29 nos Estados Unidos, para não ter prejuízo, para que assim, diminuindo a quantidade de oferta, você aumenta a procura. Aumentando a procura, você aumenta os preços e aumenta também a margem de lucro. Eles não estão nem aí em acabar com a fome no mundo, na verdade, né? As empresas só pensam sempre no lucro e nunca vai produzir a ponto de satisfazer plenamente. Sempre vai deixar a margem para escassez ali, porque com escassez você pode aumentar os preços. Por hoje é isso aí, galera. Qual é o nome desse cara?